Então vamos lá? Ótima noite, tudo em paz? Como vocês estão? Nossa live de número 28. Hoje vamos falar de segurança para mulheres, vamos falar de assédio, vamos falar com a doutora Laís Rodrigues, atuante aí na Delegacia de Proteção da Mulher e crimes contra a mulher, né? Também crimes de violência sexual. E geralmente as nossas meninas são obrigadas a ouvir aí frases como gostosa, vai cavala, vai correr lá em casa. E não ache você que é somente com as pessoas que você não conhece. Muitas vezes a sua esposa não lhe conta, a sua filha não lhe conta, sua mãe não lhe conta. Esse tipo de assédio está mais presente do que nunca em nosso dia a dia. Então hoje nós vamos abordar um pouco desse assunto, vamos falar também sobre dicas de segurança aí para mulheres, né? Não só corredoras, mas para a galera do pedal, para a galera que caminha, uma simples caminhada, para quem quer ter o direito de sair sozinha de casa e fazer aí o seu exercício. Beleza? Então vamos falar aí com a doutora Laís Rodrigues, delegada aqui na cidade de Contagem, em Minas Gerais. E vamos abordar esse assunto aí. A doutora também é maratonista, já está na área aqui, já vou convidar a doutora, tá? Só um segundinho que eu vou digitar. Aparelho novo aqui. Ótima noite, doutora. Boa noite. Tudo em paz? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo bem também, graças a Deus. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para agregar aí um pouco para nós seu conhecimento, sua autoridade feminina, né? Que isso é importante para as mulheres verem, se sentirem empoderadas, como diz aí a frase que está na moda, né? Eu acho que vocês já são empoderadas desde sempre. Então, muito obrigado por ter aceito. Eu que agradeço e já registro que é de grande valia você, como homem, tá colocando um tema desse para a gente discutir, porque eu acho que a gente tem que sair deste contexto que feminismo e empoderamento é só para a mulher. Ele tem que ser de ambos os lados. Então, eu já deixo registrado e agradeço pelo convite. Ah, imagina, sempre que possível a gente aborda aí esses assuntos que a gente não gosta de tratar, mas são necessários, né? Não tem como nós ignorarmos a dificuldade que vocês, mulheres, têm para correr. Eu passo isso aqui em casa com a minha esposa, que corre na rua de baixo aqui de casa e já volta contando altos relatos, infelizmente, né? Então é muito complexo mesmo. Sim. Doutora, fala um pouquinho quem é a senhora aí para nós, como que você se tornou corredora, você é maratonista também, né? Eu vou dispensar o senhora, que senão vou ficar me achando que eu estou muito velha ainda. Ah, que ótimo. Mas, como você disse, eu sou delegada no estado de Minas Gerais, já tem 12 anos de profissão que eu estou aqui em Minas. Na verdade, eu sou do estado de Goiás, vim para Minas Gerais por conta do concurso, atuei no interior e hoje já tem 8 anos que eu estou à frente da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher do município de Contagem, trabalhando e lutando contra a violência doméstica contra a mulher e crimes sexuais. Com relação à corrida, eu falo que eu brinco que eu tenho uma frase comigo que a corrida salva vidas. Que às vezes você está precisando de alguma coisa para poder resgatar sua autoestima, para você poder ter sua saúde mental de volta. E eu me encontrei na corrida. Eu falo que todo corredor e corredora tem uma história muito semelhante, às vezes, de superação, de querer continuar no esporte, porque aquilo trouxe um bem e para mim não foi diferente. Eu vi, você também passou por um processo de redução, né, de peso. Eu cheguei a pesar quase 70 quilos. Eu estava extremamente obesa pela minha altura e eu emagreci correndo. Eu achei na corrida uma forma de me estimular a emagrecer. E junto com isso veio a minha saúde mental, que eu falo que é minha terapia. Eu saio para correr, eu esqueço de tudo, eu esqueço de todos e faço a minha higiene mental.
Então eu brinco que a corrida salva a vida nesse sentido, porque para mim ela me faz muito bem. E você quer me ver triste é me falar que eu não posso correr ou que não vai ter jeito de eu correr. A gente ainda brinca que exagera um pouco, né? Porque se deixar que é correr todo dia não tem limite. E eu gosto de desafios, sempre gostei. E eu achei na corrida isso também, de me motivar, me desafiar a querer me superar meus limites. Eu comecei a correr, como todo corredor, eu acredito, às vezes eu não corria 3 quilômetros na esteira. E para mim era torturante a corrida na esteira. Quando eu fui para a corrida de rua, eu me encontrei, eu falei, gente, esse é meu universo. E não saio mais. Realmente a esteira, ela agrega, né, ali, mas não é a mesma coisa que a rua, não, né? Você vê gente, você mudar o ambiente, mudar cenário. Você correr em trilha, você corre, às vezes, em locais diferentes. Eu falo que hoje uma das minhas coisas, dos meus hobbies, é viajar para correr, que não tem coisa melhor do que você viajar e ainda correr no local. Então, isso, para mim, é muito gratificante. É uma coisa que eu gosto de fazer. É, combinação perfeita mesmo. E sobre desintoxicar a mente é pura verdade, né? Eu imagino o meio que você vive, como que deve ser pesado, né? Ver coisa todo dia, coisas difíceis, né, de serem engolidas e tudo mais, e a corrida realmente deve ser uma válvula de escape incrível, né? Deve ser seu Rivotril quase diário, né? Eu falo, a gente, para não tomar remédio controlado, a gente tem que correr, fazer alguma atividade física que vai liberar aquela endorfina, que vai te dar prazer. E eu falo que para mim, a corrida é meu melhor remédio. Às vezes a gente está triste, está desmotivado, está estressado, eu saio para correr, aí eu volto outra pessoa. Eu falo assim, nossa, já estou melhor. Para mim faz muito bem. Verdade, né? Concordo plenamente. Foi excepcional no meu processo aí de emagrecimento e foi, eu brinco que é a minha muleta mental para esquecer um pouco a comida, né? Para esquecer ali a compulsão alimentar. É incrível mesmo a corrida. Com certeza. E até para você poder melhorar o seu rendimento, aí isso me trouxe o quê? Eu melhorei minha alimentação, eu quero melhorar o meu rendimento, eu melhorei a alimentação. Hoje eu doso mais as coisas porque eu falo assim, não, eu penso, eu não vou comer, não porque eu vou comer só para o prazer. Eu não vou comer porque também eu sei que aquilo ali pode me fazer mal. Meu rendimento no outro dia ali não vai ser tão bom. E eu sou muito competitiva até comigo mesmo, então eu quero estar sempre melhor, sempre evoluindo. Verdade, a gente começa a dosar o que joga dentro do corpo, né? Você fala, nossa, aqui amanhã eu tenho um longão, não vai me fazer bem, viu? Então agrega demais mesmo. Com certeza. E, e para você, existe assédio? Afinal de contas, você não anda, a Polícia Civil não anda quase nunca fardado, digamos assim, né? Mas a senhora não anda, o senhor é instinto, tá? Desculpa. Você não anda com distintivo e nem com uma ponto 40 o tempo inteiro, né? Quando você está treinando, está correndo, já passou também por essa questão de assédio, por essa questão de algum tipo de abuso? Eu vou te ser sincero que eu particularmente não. E também eu ainda dou um parênteses. Quando eu tô correndo, realmente é até uma coisa que eu não deveria. Eu desligo mesmo. Às vezes eu brinco, gente, se você me viu na rua e eu não falei nada, porque eu tô desligada mesmo. Eu tô tão focada ali em manter meu pace, em ver minha cadência, que eu particularmente não. Mas sei de relatos e até registros de pessoas, de mulheres que sim. E, infelizmente, acontece porque eu quero registrar que eu estava com um projeto no ano passado e eu quero continuar com ele, para a gente trabalhar não só com mulheres, mas com homens também, para desconstruir esse machismo que a gente tem arraigado na nossa sociedade, um machismo totalmente patriarcal, onde coloca o homem num pedestal e a mulher totalmente submissa, onde que a gente tenha uma objetificação da mulher, colocando a mulher ali sempre como um objeto. E eu acredito que essas cantadas, esses assédios,
o crime até mesmo de importunação sexual, que ele surgiu devido um clamor do que estava acontecendo, que é o artigo 215-A do Código Penal, ele só surgiu porque ainda, infelizmente, a gente ainda vê muitos homens extremamente machistas que se acham donos das mulheres, se acham no direito e, às vezes, até mesmo o dever de mexer, vamos dizer assim, de tolir a liberdade sexual daquela mulher. Porque isso não deveria acontecer. E aí eu te pergunto, você como homem, você já passou por um assédio? Já sofreu cantadas? Por que isso tem que ser só com a mulher? Entende? Isso não deveria ocorrer e aí tem que ocorrer só com a mulher. E independente de vestimenta, do biotipo, isso não pode acontecer. E essa desconstrução, que é onde que eu estava colocando, o projeto que eu tenho é da gente fazer, e na delegacia a gente até já tem alguma coisa assim em mente, é fazer projetos para dialogar, principalmente aí quando envolve já vítima e agressor, para o agressor entender que aquilo ali que ele está praticando, além de uma violência, é um machismo. E a violência dele é decorrente dele achar que a mulher é dona, que ele é dono da mulher, de que a mulher não pode ficar com outro homem, se não for dela, não é de mais ninguém. Então, todas essas causas de violência doméstica, e aí não é o nosso enfoque, mas elas ensejam do quê? De um machismo estrutural que é reproduzido para os filhos, e às vezes até a própria mulher reproduz essa conduta. Ela mesma, a própria mulher, julga a outra mulher. Olha, mas só aconteceu isso porque ela estava com essa roupa. E isso a gente tem que desconstruir. E isso só vai começar a ser feito a partir do momento que a gente tiver rodas de conversas e debater isso, porque muitas vezes a gente ainda tem aquele pensamento, que eu falo que é um pensamento muito quadrado, a gente não quer pensar fora da caixa. E a partir do momento que a gente está aqui numa live, conversando com, às vezes vai atingir várias pessoas e que uma vai replicando para a outra, a gente vai começar a mudar esse cenário. Com certeza, excelente explanação. A live eu brinco que é atemporal, né, doutora? Eu subo para o YouTube, subo para o Spotify, então muitas vezes tem lastro, assim, depois de um mês tem gente comentando, sabe? Então essa é realmente a intenção, sabe? A quantidade de pessoas ao vivo muitas vezes é importante, só que o lastro que isso dá é muito legal. E depois também a gente faz cortes e coloca as partes assim mais incisivas, digamos, sabe, com pílulas, e isso também atinge muita gente. Então é realmente a intenção, sabe? Uma autoridade falando, muitas vezes passa mais não questão de credibilidade, mas passa mais assim, chama mais atenção do que uma pessoa contando o seu próprio caso, né, digamos assim. Por mais que o caso da pessoa também seja importante, né, ela que passou por aquilo. Mas a questão de ser uma autoridade, ser uma delegada, ser uma figura feminina, eu acho de extrema valia e agrega muito aqui para nós. Eu estava lendo hoje, para a gente pautar assim, né? Eu achei assim, não interessante também, não sei a palavra, sabe? É difícil, a gente vê tanta coisa que a gente não sabe qual palavra usar, né? Não é interessante, não é legal, sei lá. Enfim, é uma frase. Esqueci que ia pegar o metrô e estava de shortinho de corrida. Poxa, eu vacilei em correr de top também na rua. Estas e outras são as desculpas que as mulheres se dão para justificar a falta de vergonha alheia e muitas vezes o assédio. Então, já aconteceu dentro de casa mesmo, às vezes eu converso com a minha esposa, fala assim, também eu fui com aquele short, né, por isso que a pessoa mexeu. Essa questão também de se trazer a culpa, muitas vezes a mulher passa muito por isso, né? Passa. E é uma coisa que, a meu ver, a mulher ela não pode se sentir culpada. A partir do momento que o corpo é dela e a outra pessoa tem o respeito, independente se ela estiver correndo, e é um exemplo, a gente não está num ambiente litoral, mas se ela estiver correndo de biquíni na rua, o outro tem que respeitar. Por quê? A partir do momento que ela não está praticando nenhum ato obsceno, ela não está nua, ela está de biquíni e está correndo na rua, o outro deve-se ao respeito. Mas é algo que a gente volta a bater na mesma tecla. Enquanto a gente tiver esse machismo sendo reproduzido, o homem se achar no direito de que pode mexer com a mulher e ela não pode nem achar ruim, e a mulher também nesse sentido se sentir culpada, a culpa ela não deve existir, porque muitas vezes aquela mulher ela tá ali, ela tá se vestindo aquele top, tá vestindo aquele short, porque ela tá se sentindo bem. Gente, não tem coisa melhor para uma mulher do que vestir uma roupa e se sentir bem com ela mesma. Então, independente da vestimenta,
Até mesmo falar, mas é porque eu fui com o meu cabelo solto, chamou atenção. Ah, porque eu estava assim, eu estava assado. Independente disso, a gente tem o direito, igual você como homem tem o direito de se vestir e sair na rua e ninguém mexer com a sua liberdade, tanto sexual quanto a sua liberdade de ir e vir. Então eu acho que o respeito hoje, ele tem se perdido muito em algumas situações. A gente vê claramente, a mídia noticia diariamente a falta de respeito que gera esses crimes de assédio, de importunação sexual. Respeite o outro, respeite o próximo. E quando a gente está fazendo uma atividade física, eu ainda falo que o respeito ainda deve ser duplo, porque muitas vezes a pessoa está ali, para ela no início é um sofrimento. Então ela está indo correr, ela está fazendo uma atividade física, às vezes ela vai contrariada. Eu já fui assim, a gente quer ir correr, mas não, eu tenho que ir correr e tal. Depois, a hora que você começa a correr, aquilo ali começa a te fazer bem. Então, eu acho que a gente precisa de respeito. Vamos pregar o respeito ao próximo, respeito mútuo, tanto para a mulher quanto para o homem. A questão de vestimenta, eu corro de legging, nunca fui assediado por isso, então por que que a mulher tem que ser, né, por exemplo? Sim, e é complicado. Eu digo que a gente tem o direito de vestir o que a gente quiser e o outro tem o direito de respeitar. Respeito é tudo. Eu aqui na cidade que eu moro, é lógico, a gente toma certas cautelas porque eu sou da área da segurança pública e aí fazendo um parêntese, a gente já fica prevendo certas situações. Então, às vezes eu sei que uma rua ali ela é mais frequentada, às vezes tem um usuário de droga, então eu não vou passar por ela. A gente, tipo, tira a chance para o azar, eu não vou dar chance para o azar, mas eu não vou deixar de correr. Então a gente traça rotas, traça mapas e tenta se sentir segura e andar segura. Porque também se a gente for falar, olha, não faz isso por conta que você pode ser assaltada, que você pode ser assediada, então você não vai fazer nada na sua vida. Porque a criminalidade, ela existe e a gente está sujeito. Então eu acho que a gente tem que ter uma certa precaução e prevenção e viver a nossa vida, porque eu acho que é por aí que a gente tem que se desenrolar e correr. Né, com certeza. E você geralmente treina em grupo, treina sozinha, já entra assim numa questão de dica, né? O que que a senhora acha que é melhor, assim, a mulher tentar algum tipo de horário, treinar em grupo, treinar acompanhado? Eu já falo que eu fico preocupado, sabe? Igual eu brinquei, a gente corre na rua de baixo aqui de casa, mas tem dia que nem é meu treino e eu saio com a Priscila, que é minha esposa que tá aí na live, e vou correr com ela por preocupação, sabe? Por a gente que frequenta mais, ouve mais essas questões de esporte, né? A gente sabe o quanto que está presente essa questão de assédio. E ela também já relatou casos que está correndo, a pessoa muda de faixa, de rua na rua, ela volta para o outro lado, a pessoa volta também, ela volta, a pessoa volta, aí conta essas coisas pra gente e fala, vou ter que ir junto, não tem como, né? A gente fica muito preocupado. Tá certo. Mas eu, particularmente, eu vou falar o meu posicionamento e depois eu acredito que é dicas, mas a gente tem que fazer o que se sente melhor. Eu tenho uma equipe de treinamento da qual eu faço parte, que é a Guana Trainer. É um centro especializado, vamos dizer assim, que tem corrida e ciclismo. Eu tenho uma treinadora, mas eu, por morar em outra cidade, a equipe é de Belo Horizonte, eu moro em Contagem, eu treino sozinha, eu já me acostumei a treinar sozinha. Tanto é que às vezes eu falo assim, às vezes a gente vai treinar com outra pessoa, ou eu não consigo acompanhar o ritmo, ou então a pessoa está num ritmo mais lento. Então, assim, eu já me adequei a treinar sempre sozinha. Já treinei em grupo, eu tenho um grupo de trilha também que a gente treina em grupo, mas durante a minha semana eu faço meus treinos todos sozinha. É o ideal? Nem sempre. Eu acho que se a gente tiver uma companhia, acaba que dá uma sensação mais de segurança, dependendo do local que você vai treinar. Como você falou da sua esposa, eu sempre aviso pro meu marido, eu falo assim, olha, eu tô saindo para correr, eu tô indo para tal lugar,
eu sempre dou uma rota para ele. Eu falo, ó, eu tô correndo em tal lugar, se eu não voltar daqui tantos minutos, você já sabe onde eu vou estar. Então eu já deixo ele avisado. Eu não gosto de correr com o telefone, porque eu acho que aquilo me incomoda tanto. Então depois que eu comprei relógio, eu corro só com o relógio e falo, ó, mas eu tô em tal lugar. Então ele sabe mais ou menos aonde que eu vou estar. Se eu não chegando, ele pode me procurar, que ele vai me achar. Eu sempre vou estar por lá. Eu acho que é importante a gente passar isso para uma pessoa, falar assim, olha, eu estou indo treinar tal horário, eu vou para tal lugar, porque uma pessoa estando sabendo, se acontecer alguma coisa, já é uma dica para repassar para a polícia se eventual é, estupro ou alguma coisa assim acontecer. É uma eventual dica, falar, ó, não, ela falou que ia correr em tal lugar e ela não chegou e ela faz essa rota. Variar os percursos é uma coisa que eu também faço bastante. Eu acho que, também para não ficar monótono, a gente às vezes tem uma pista de corrida, e aqui perto de casa tem, e o pessoal sempre vai, sempre só na pista. Então eu, de vez em quando, eu falo assim, vou passar por certa rua, vou passar por outra rua e vou variando. Falo que eu vou fazendo uns traçados de cobra e vou indo. E eu acho que isso é importante também, a gente ter a variação de percurso para não ter uma rota fixa, porque às vezes a pessoa sempre. Tem gente que fica olhando, fala assim: olha, não, aquela menina vem correr, passa todo dia no mesmo horário e passa sempre aqui na rua. O horário também é uma coisa que eu vario, não é sempre, mas eu tento sempre variar. Eu prefiro correr na parte da manhã, porque eu falo que eu sou uma pessoa totalmente diurna. A parte da noite, eu falo noite é para dormir. Então, à noite eu quase não corro. Mas uma dica para quem vai correr à noite é redobrar os cuidados, porque como já está escuro, então às vezes a gente vai correr o percurso que eu faço, eu não correria ele à noite, porque eu sei que é umas ruas que não tem tanta iluminação, às vezes é um local que está sendo frequentado por morador de rua. Então, eu brinco que a gente tem que tomar cuidado. E só você falando de experiência pessoal, eu lembrei de uma coisa aqui que eu acho que é válido, porque às vezes a gente fala, não acontece com ela. Assédio eu nunca sofri mesmo, mas eu no início da pandemia estava com certo receio de correr, e eu comecei a correr bem cedo, porque eu falei assim, gente, eu vou muito cedo que eu não vou ter contato com quase ninguém, e as ruas já estavam desertas, então eu estava saindo de casa tipo 5:30 da manhã para ir correr. E eu, nesse negócio de não pegar muita gente na rua, para não ter contato, eu descobri uma rua que tinha, ela era uma rua sem saída, ela tinha um quilômetro num sentido, e você voltava, tinha mais 1 quilômetro. Só que nesse horário eu comecei a ver que era um trajeto que descia, vamos dizer assim, muito indivíduo suspeito, para a gente não julgar. E eu comecei a perceber isso, como eu estava correndo sempre lá, às vezes variando o horário, mas na pandemia eu estava sempre fazendo esse trajeto, eu comecei a ter um pouco de medo. E eu falava assim, gente, eu via a pessoa, eu já corria do outro lado da rua, eu via a pessoa, a gente tem pontos cegos, então às vezes você desvia da pessoa por ponto cego, que ela vai olhar para trás, ela não vai te ver. Então eu procurava um ponto cego que se ela olhasse, ela não ia ver. Ou então eu parava um pouco, fingia que estava fazendo alguma coisa para a pessoa passar. Mas como era uma rua pequena e sem saída, então eu tinha que redobrar meu cuidado, porque a gente fica com certo medo. E o pessoal já olha, fala assim, é alvo fácil, correndo, rua deserta, mulheres sozinha. Então, essa cautela, eu continuei a correr na rua, naquela mesma rua, até brinquei com meu marido, falei assim, essa rua que dá medo, mas eu vou continuar porque a pista estava ficando, assim, cheia, e era um trajeto que eu tinha arrumado para, com esse negócio de pandemia, ter o menos contato possível. Mas são dicas que a gente tem que repassar, mas a gente mesmo tem que ter uma certa maldade, sempre ter atenção, tal, atenta. Eu falo que eu distraio, mas se eu estou correndo, eu estou vendo que tem uma pessoa que está atrás de mim andando, está me observando, peraí, deixa eu desviar ou então parar. Alguma atitude você tem que ter para mostrar para aquela pessoa que você não está totalmente alheia e que você não está totalmente desatenta. Outra coisa que eu tô vendo você de fone é uma coisa que eu não gosto e não consigo nem Aham. usar. Eu não corro de fone e não corro escutando nada, porque eu acho que eu gosto de escutar o barulho, às vezes até da natureza. Então, quando a gente está com alguma coisa que tira a nossa atenção,
a gente fica mais suscetível também. Não só a assédio, mas também a roubo, a violência sexual e etc. Então eu não gosto, é uma coisa, uma dica para mim mesmo que eu tenho e dou para os outros. Eu não corro com nada que tira minha atenção. A minha corrida ali, a minha concentração é nos meus pensamentos e no que eu estou fazendo. E eu acho que isso é válido também. Então, Não, basicamente, o que eu gosto de registrar é que tudo que você for fazer, independente se a gente for sair agora para ir no supermercado a pé, tenha atenção. Não só porque eu sou da área da segurança pública, mas a pessoa desatenta, a pessoa que está, às vezes, parecendo que está perdida, ela é alvo mais suscetível. entendi, muito Eu falo legal. muito. Eu falo Não, muito. imagina, tá ótimo. Quando a pessoa fala, mas agrega, tá lindo. O triste é quem fala e não agrega nada, doutor. Pode ficar tranquilo. Deixar, eu falo mais. Isso é ótimo. A senhora tocou num assunto de assédio, né? O que que é um assédio? O que que pode ser considerado um assédio? Existe uma classificação para assédio? A questão de limite é complexo, né, da gente colocar assim, mas, por exemplo, a pessoa está correndo. Tem um cara também que está correndo. Ao passar pela mulher, por exemplo, ele faz uma cantada, assim, chula, sabe? Ô, gostosa. Isso é um assédio? Sim, não deixa de configurar um tipo de. A gente fala assédio, mas o Código Penal e até mesmo a Lei de Contravenções Penais, e aí a gente agora indo para a área jurídica, ela tem várias tipificações. Então, uma forma de uma cantada chula, é, tentar passar a mão no corpo da mulher, entendeu? Tudo isso vai se enquadrar numa tipificação criminal. A questão é, independente de saber o nome do crime, não, ele me estuprou. O que é o estupro? Você tem os fatos. Então, no direito a gente fala, dei-me os fatos que eu te dou o direito. Então, o assédio hoje, a palavra assédio, ela é muito mais ampla. Igual eu disse, o Código Penal, ele traz os crimes sexuais e uma tipificação hoje que eu acho importante a gente colocar aqui na live, até mesmo a título de conhecimento do pessoal, é a importunação sexual, que é o que o clamor colocou como crime, porque era uma coisa que estava acontecendo muito e não se tinha uma tipificação própria, que é a questão de ônibus, o homem passa a mão nas partes íntimas da mulher, a questão do homem tirar as partes íntimas e mostrar para a mulher, e isso é coisa que, esse relato eu já ouvi enquanto policial, às vezes a mulher está indo para o trabalho e o cara tira o pênis e começa a se masturbar. Então, é uma forma de assédio, mas tem um tipo próprio, que é a importunação sexual. Então, assim, eu acho que a partir do momento que a mulher, ela tem a sua liberdade sexual tolhida, é um crime. E a orientação, registra um boletim de ocorrência. Tem o dificultador, das vezes a pessoa, você não saber quem é a pessoa. Mas só de fazer um boletim de ocorrência, você vai estar dando estatísticas, dados de que naquele local, naquele horário, tem uma pessoa que está praticando um crime. E isso pode ser recorrente. Então, a partir do momento que isso é noticiado para a polícia começa a apurar, investigar. Noticiado no boletim de ocorrência, quer seja pela Polícia Civil, quer seja pela Polícia Militar. Mas a gente tem que denunciar, que é a palavra que todo mundo fala. Se a partir do momento que eu não faço um registro policial e venho, às vezes, só na mídia e relato, a polícia até então, ela não estava sabendo. Então eu falo, olha, em tal rua tem um estuprador ou tem uma pessoa que está assediando as pessoas lá. Mas aquilo não chegou ao conhecimento da polícia, a polícia não tem como até então investigar. Então a importância de notificar isso através de um boletim de ocorrência. Sim, quantificar, né? Muito, muito legal mesmo. O que eu disse, né, no início, muitas vezes a gente acha que é só com o vizinho, né? Mas às vezes a sua esposa não lhe conta, com medo da sua atitude, sua irmã, sua filha não lhe conta. É extremamente comum nessa situação. Sim. Você falou sobre estatística, eu peguei aqui uns dados da YouGov, achei assim uns dados bem pertinentes. Os dados são de 2016. 86% das brasileiras já sofreram assédio em público, sendo 77% assovios,
74% olhares insistentes, 57% comentários de cunho sexual, 39% xingamentos, e metade dessas mulheres já afirmaram que foram seguidas na rua. 44% já tiveram seus corpos tocados, 37% relataram que homens se exibiram para elas e 8% foram estupradas em locais públicos. É muita coisa, né, doutora? E complementando seus dados, que eu acho que é importante, olha que esses dados seus são de 2016, se a gente tivesse dados anuais, com certeza seriam maiores. Eu peguei dados aqui que saiu na revista, dados da internet, saiu numa leitura daquela Portal. Ativo, portal da Sei. Ativo, isso. Uhum. 42% dos homens concordam com a frase: mulheres que se dão respeito não são estupradas. E aí entenda estupradas como assediadas também. Ora, o que é se dar ao respeito? Deixo aqui uma reflexão para os homens. Então, se eu usar uma bermuda mais curta, eu não estou me dando ao respeito? Isso é uma frase extremamente machista e é um absurdo. 32% das mulheres concordam com a frase acima. Outro absurdo, porque nós estamos reproduzindo e concordando com o machismo estrutural e arraigado, colocando que, mas ela passou por isso porque ela não se deu respeito. E 85% das mulheres têm medo de serem vítimas da agressão sexual. 85% é um índice muito alto. Isso quer dizer o quê? Isso impacta em quê? Que a gente não tem segurança. O índice nosso de segurança, ele é quase zero. A gente fica naquela insegurança de que eu não vou pegar um metrô muito cheio, porque se eu pegar, eu posso sofrer algum tipo de assédio. Eu não vou correr em determinado local, porque eu sei que ali está tendo uma obra, eu tenho um local que tem mais homens e eles vão mexer comigo. Então, a insegurança, isso para nós, esses dados aqui, o que você colocou e o que eu complementei, são dados alarmantes, porque a gente vê isso, esses dados refletem uma realidade. Então, a hora que você fala 85% das mulheres têm vítimas de sofrer agressão sexual, acho que se a gente fizer uma enquete dessas no Instagram, esses dados vão se confirmar. E por quê? Porque a gente precisa olhar o outro lado. Se a mulher tem medo, ela tem medo do quê? Do homem. E do homem praticar o quê? Um crime sexual. E como que a gente vai combater isso? Primeiro, em trabalhos preventivos. E depois, no trabalho preventivo, a gente vai punir. Se eu tenho um trabalho preventivo que dá resultado, que ele é eficaz, que eu tenho um trabalho de conscientização, eu não vou ter que punir no caso do cometimento de um crime. Mas aí a gente tem uma prevenção no Brasil que ela é totalmente falha e um índice de criminalidade muito alto. Então, é onde que a gente vê 85% das mulheres têm medo. E da cadeia, doutora? O assédio? Sim. Ou existe ali somente uma medida socioprotetiva, alguma coisa desse tipo? Existe mesmo caso, mesmo somente, entre aspas, do assédio verbal, existe a cadeia em si, a pessoa ficar presa? A gente vai... Esse tema de falar da cadeia, a gente tem que entender uma coisa. Hoje, o juiz, ele que vai impor uma pena. Quer seja ela restritiva de direito ou restritiva de liberdade. De acordo com o quê? Com a gravidade do fato. Então, a questão de falar da cadeia, de ser preso, vai de acordo com o tipo que ele praticou. Um caso de estupro que tem violência ou grave ameaça, ele vai dar uma pena de reclusão, uma restrição da liberdade, que é o que vai dar cadeia. O crime de importunação sexual, ele também é um crime que vai dar uma pena de reclusão. Mas a gente tem igual o caso que a pessoa ela sofreu igual você falou, uma cantada, e gostosa e tal. Às vezes, dependendo da análise jurídica do juiz, isso pode dar uma pena restritiva de direito, que não necessariamente vai ser uma cadeia. Mas a gente tem que entender
que isso é punição. Não é só a prisão que é punição. Qualquer pena aplicada ao cidadão, e é o que hoje a gente não credibiliza, a população tem um descrédito das penas que não sejam as privativas de liberdade. Se ele não for preso, ele não está cumprindo a pena. E eu até acho, um parêntese, eu acho que se a pena de prestação de serviço à sociedade e a pena de prestação pecuniária ela fosse exemplarmente aplicada, ela até seria melhor do que a pena privativa de liberdade. Então, colocando isso em miúdos, nem sempre ficar preso seria a melhor solução. Dependendo do caso, se ele paga aquilo em dinheiro, ou dói no bolso, ou tem que prestar um serviço público ali para a comunidade, eu acho que às vezes teria muito mais efeito para a pessoa falar assim, olha, eu cometi um crime, eu estou respondendo por ele, do que essa sensação notória de impunidade que a gente tem. Porque até chegar a uma pena de cadeia, de prisão, o processo, muitas vezes, ele vai ser moroso, ele vai ser lento. E isso não é culpa de juiz ou de autoridade policial, é culpa de todo um sistema de processo penal e jurídico que a gente tem no Brasil hoje. Então, às vezes, a gente chega e fala assim, mas é um absurdo. Um absurdo, às vezes, é o sistema que a gente tem hoje e que tem que ser mudado. Não a aplicação da lei, mas o sistema como ele é aplicado, a forma como ele é aplicada. Excelente. Muito obrigado. Já valeu a live. Boa noite. Ok, isso. Imagina. A pergunta aqui da Pri Pompeu, conhecido como minha querida esposa. Quando a gente recebe uma cantada, vale a pena rebater? Tipo, enfrentar quem está assediando? Eu sugiro que não faça. Eu não digo que a gente tem que ignorar, mas normalmente, às vezes a pessoa que faz isso, ela quer chamar a sua atenção. Se você olha ou rebate, a pessoa vai falar, pô, ela tá dando moral para mim, entre aspas. Ela olhou, ela tá mexendo comigo, e a tendência dela é continuar com as investidas. Então eu sugiro, se tiver guarda municipal ou polícia militar ou alguma forma de acionar a polícia, acione e faça um registro de boletim de ocorrência. Não tem, eu como autoridade policial, eu não falo para nenhuma mulher rebater. Você não sabe qual que é o limite, qual que é a capacidade daquele homem. Muitas vezes ele pode estar drogado e uma pessoa fora do seu juízo mental não sabe o que ela é capaz de fazer. Muitas vezes você não sabe a capacidade daquela pessoa, se ele está armado com uma faca ou até mesmo com uma arma de fogo. Então, assim, se a gente puder ignorar, melhor. Não estou falando que isso significa não tomar providências, mas eu, enquanto autoridade policial, se isso vier a acontecer comigo, eu ignoro, aciono, faço um registro, até mesmo para entrar nos dados de estatísticas. E deixo claro, isso não significa que não vai ter apuração, mas a gente rebater naquele momento ali, a reação do outro, a gente não sabe. Se ele já teve a capacidade de mexer com uma mulher, de querer chamar a atenção dela, ele pode ser capaz de um próximo passo que a gente não quer pagar para ver. Sugestão. Sim, concordo. É o que você disse, né? Se a pessoa teve coragem de avançar um sinal, né? Às vezes ela está esperando só um start ali para continuar, né? Com certeza. A Maria agrega aqui para a nossa live, parabéns pelos esclarecimentos. Cadeia nada resolve. Concordo com a doutora, precisamos buscar medidas preventivas eficazes. Acredito na educação como instrumento de combate à violência. Com certeza. Com certeza. Principalmente nas escolas, gente. Eu acho que, assim, a gente foge um pouco o tema, mas eu acho que a partir do momento que a gente tem a escola e a família como os principais educadores, a gente consegue mudar a nossa realidade. O problema é que muitas vezes a gente vê os pais delegando a função de educar para o Estado, que é a escola e a própria polícia. Eu não dou conta do meu filho, toma conta a polícia, toma conta a escola. E aí a gente quer cobrar depois, quer cobrar segurança, quer cobrar a punição. Mas a educação, ela tem que ser dada tanto em casa quanto na escola. Com certeza. Você disse uma coisa interessante há pouco, né, que é a questão da própria mãe ali, às vezes da própria avó, da tia, enfim, da figura feminina dentro de casa,
de dar razão muitas vezes, né? Ver um caso de estupro, a menina vestiu uma saia, aí a pessoa na frente de uma criança fala, né? Ah lá, também tá de saia, tal. O quanto isso é importante, né, doutor? E é uma reprodução que eu acho que a gente tem que desconstruir. A partir do momento que se eu escutasse isso, eu falasse, olha, senta aqui, não é por aí. Ela poderia estar de saia, ela poderia estar de biquíni, isso não dá o direito. E ela também não pode se sentir culpada. A partir do momento que você tem uma família que ensina e que desconstrói certos conceitos e preconceitos, a gente está fazendo o quê? Transformando, a gente está mudando, que é o que a gente quer. A gente quer mudança para que certas coisas não ocorram mais. Com certeza. O J. Rezende faz uma pergunta interessante. Homens gostam, né? Dar aquela olhada de forma discreta e não tão gritante também é considerado assédio, somente olhar, mas não mexer com a pessoa. O bom e velho paquera ali, né, durante o pace. Olha, a gente tem que deixar claro uma coisa. O crime, ele tem que chegar pelo menos na forma tentada. E aí a gente está falando de crime. Então, o que a mente pensa e não é externado, não chegou a nem ser tentado. Então, muitas vezes, se eu mentalizar aquilo ali e não fizer nada, como que a gente vai punir? Não tem como a gente punir por premonição. Mas eu acho que assim, os pensamentos são coisas muito íntimas e particulares da pessoa. Desde que você só pense e não pratique o crime, ó, tá legal. Ótimo. A doutora Cíntia que indicou a senhora, muito obrigado, doutora. Ela disse que já foi abordada e continuou correndo, com medo, mas correndo, né? Acontece sempre. A Priscila disse que ignora, mas às vezes tem vontade de responder, né? Ela sempre chega aqui em casa falando, eu devia ter respondido. Aí eu falo, às vezes não vale mesmo, não. Seguindo assim a linha da descontração, tem um amigo meu que não foi questão de assédio, foi questão de interpretação da esposa mesmo. Ele estava correndo e ele está lesionado. Ele estava, na verdade, caminhando com a esposa e com os filhos e viu uma moça correndo. E de longe ele viu a moça, virou para a esposa dele e falou, que delícia, né? A mulher não entendeu nada, bem, estava falando de correr e não da corredora, sabe? Isso pode ser uma piadinha, né? Ele disse que não, ele disse que estava falando da corrida, mas tá tudo bem, né? São coisas. É igual a gente fala assim, eu às vezes, hoje a gente, como a gente começou a correr, eu brinco, eu falo, eu vejo alguém correndo, eu já fico assim, deixa eu olhar, deixa eu ver se eu conheço isso aqui. Às vezes a gente olha sem maldade, faz alguns comentários, né? E eu ainda brinco com meu esposo, eu falo assim, peraí, não vai mais devagar, deixa eu ver quem é, deixa eu não sei o quê. E a gente comenta, às vezes, coisas que só quem tá correndo vai entender. Mas ele, delícia da corrida. Delícia da corrida. Seu esposo corre? Tô tentando colocar ele na corrida. Que Engraçado ótimo. que, engraçado que antes de eu começar a correr, ele corria. E eu não corria nada. Eu era acidentária no sentido assim, eu fazia musculação, mas eu não tinha nenhuma atividade aeróbica. E aí, como eu ganhei um pouco de peso e estava naquela fase assim que eu precisava emagrecer, eu já não estava aguentando nem andar de tanta dor nos joelhos. Eu comecei a correr. Aí ele parou. Aí eu falei assim: agora que eu comecei a correr, você parou? E ele falou assim: agora eu não dou conta de te acompanhar, não. Eu falei assim: não. Ele fala que não dá conta de me acompanhar mais. Eu ia dizer isso, às vezes é medo de levar pau, né? Eu ainda brinco com ele: vamos apostar uma corridinha. De nada. Ótimo. Mas eu fico muito feliz em ver mulher na rua correndo, sabe? Eu acho muito legal a gente dar bom dia. Quando o treino permite, né? Tem hora que você tá num tipo de treino ali que você não olha nem pro lado e tá pistola com você mesmo. Mas eu acho muito É. legal, sabe? Principalmente pela manhã, né? As meninas gostam bastante de correr pela manhã. Depois tem a questão da vida de mãe, de delegada, de tudo mais, né? Todas as profissões, que é difícil também, né? Para a mulher conciliar. Igual você disse, você treina, gosta de treinar de manhã, né? E a flexibilização aí do horário, muitas vezes para a mulher, questão de mãe,
arrumar ali a boa e velha janta e tudo mais, né? Tem marido também que ainda espera tudo na mão, né? Infelizmente. Mas conciliar esse tanto de vida que a mulher tem também e ainda ser uma atleta amadora é complexo, né? Muito. E eu falo assim, minha rotina com a corrida mudou muito. Então eu passei sempre a dormir cedo. Então eu passei a dormir um pouco mais cedo para levantar todo dia 5 horas da manhã. E eu ainda brinco, se eu não correr cedo, depois chegou no final do dia, é tanta coisa e eu já estou cansada que eu já não tenho ânimo. Então eu falo assim, ó, eu levanto, minha primeira coisa é correr. E aí a gente divide, a gente como mulher, e eu acho que hoje tem que ser mudado também. Os homens, eles vêm dividindo mais as tarefas domésticas e entender que isso muitas vezes não é só obrigação da mulher, e aqui em casa é dividido. Eu brinco que eu falo assim, ó, dia ímpar é você que arruma as vasilhas e tal, dia par é meu, para não ter discussão. Mas assim, a gente tem que dividir e não é fácil, porque muitas vezes você não quer nem acordar tão cedo, você está cansado. Às vezes eu dou plantão, às vezes eu chego num plantão de 12 horas e no outro dia eu quero levantar cedo, mas seu corpo está pedindo mais descanso. Mas se a gente consegue administrar bem, quando eu fiz faculdade, eu tinha um professor que falava assim, olha, você tem 24 horas, é muito tempo. Se você dividir isso bem, dá para você fazer tudo. E aí eu brinco que eu consigo. Hoje eu consigo dividir bem. Se eu falar tudo que eu já fiz hoje no dia para vocês, você vai falar, nossa, sério, você fez isso tudo? Eu falei, fiz, tô aqui. Mas por quê? A gente vai dividindo. E eu sou muito metódica, muito cheio de regras. Então eu já falo assim, não, tal hora eu tenho que fazer isso, tal hora isso, assim, assim. E dá tempo, dá tempo. Se a gente administrar, eu falo que a pior desculpa é você chegar e falar assim, eu não tenho tempo. Porque isso você está se sabotando. Se eu falar para você, ó, eu não fui treinar hoje porque eu não tive tempo. Não, não é porque eu não tive tempo, é porque eu estava cansada, é porque eu não quis, é porque eu arrumei outra coisa para fazer, é porque aquele tempo eu não me dei ele. Então, eu acho que mulher, ela trabalha muito mais que o homem no sentido de ter a jornada doméstica ainda, uma casa, se administrar uma casa não é fácil. Hoje eu não tenho secretária que me ajuda, então eu administro casa, eu tenho filhos, eu administro os filhos e administro meu trabalho. Então é muita coisa, mas eu respiro, corro e não piro. Excelente. Doutora, e existe TAF na Polícia Civil? Existe, sim. É? Ele foi uma fase do meu concurso, quando eu fiz a prova. Te confesso que nessa época eu não corria nada, nada, mas como eu estava preparando, na época eu estava preparando para o concurso da Polícia Federal, então eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que nadar, correr e ainda fazer as flexões, né? E nessa época eu nadava, mas eu não corria quase nada e consegui fazer flexão. Mas eu fiz um preparo, eu já treinava, eu treinei mais ainda. Mas aí como eu gosto de desafio, eu fiz minha primeira maratona esse ano, porque eu queria fazer 38 quilômetros, que foi 38 anos que eu fiz o meu aniversário. Aí o pessoal, não, quem corre 38, corre É. 42, 195. E aí, com uma pessoa que estava comigo correndo a trilha, me ajudou, porque sozinha eu falo que eu não teria dado conta, não, porque vai indo, você quer desistir, você quer fazer tudo menos continuar correndo. Corri. E aí, como a gente fala, a gente tem que ter sempre metas. Eu fiz minha primeira maratona, quero fazer outras, mas estou treinando para fazer depois meu primeiro triatlon. Eu já voltei a fazer natação, já corro, e pedalar para mim nunca foi segredo, eu sempre pedalei. Então eu quero voltar a pedalar para poder depois fazer minha primeira prova de triatlon, que eu gosto de me desafiar. Que bacana, muito legal. Eu não nado nada, eu se jogar eu na água eu morro, infelizmente, mas pretendo Sério? aprender ainda, a vida é longa. Eu Mas até um ano e meio atrás eu tinha 130 quilos, agora eu sou maratonista, então vou aprender a nadar assim.
E é assim, eu tenho certeza, eu não te conheço, tô nessa primeira oportunidade que a gente está conversando, mas tudo que você colocar na sua cabeça e falar assim, eu vou conseguir, a gente consegue. Eu brinco que o poder da nossa mente, ele é maior do que qualquer coisa. É difícil me convencer de alguma coisa, mas se eu me convencer também, eu vou até o fim. Se eu falar que eu vou fazer, a gente vai. Lógico, tem situações adversas ali, de várias coisas, mas eu falo assim, ó, se eu quero, eu posso, eu consigo. Se você falar que quer, rapidinho você está nadando, você tá nadando. Com certeza, o pensamento é força criadora, né? Adoro essa frase. Sim, com certeza. Bom, estamos quase chegando ao fim. Eu queria deixar a palavra aberta aí para você deixar um último recado. Como que a gente faz para denunciar, que as meninas fazem para denunciar? Existe um canal específico da Polícia Civil, da Polícia Militar. Você também participa, é embaixadora de um programa, né, de corrida para mulheres, né? Alguma coisa nesse sentido. Queria que você falasse um pouquinho aí. Enfim, deixe seu último recado aí para a galera e já agradeço de antemão a sua disponibilidade, depois de saber da sua rotina toda e ainda topar explanar aqui para nós essa conversa tão agregadora. Eu agradeço muito mesmo a sua disponibilidade. Eu que te agradeço. Quero deixar aqui, a título de informações para todos, incluindo mulheres e homens, que, uma vez ocorrido a prática de um crime, quer seja ele o assédio que nós estamos conversando, ou qualquer outro crime, um roubo, etc., a polícia militar, ela pode e deve ser acionada a primeiro momento para fazer o registro do boletim de ocorrência e diligenciar, se for o caso, de tentar prender o indivíduo em flagrante. Depois, a polícia civil também pode ser procurada a posterior, ou acabou de cometer o crime, não conseguir falar com a polícia militar, a polícia civil pode ser acionada para fazer também esse registro do boletim de ocorrência. Então, a gente tem tanto a polícia civil quanto a polícia militar que fazem o registro do boletim de ocorrência. Nós temos um disque denúncia, que ele também recebe denúncias, e aí no caso envolvendo mulheres, que é o 180, é um disco de denúncia que até mesmo a gente pode se manter do anonimato, mas é interessante identificar para a gente poder apurar. Essas são as formas de denunciar, de colocar aquela situação para a autoridade policial, para que ela investigue o crime. Com relação ao movimento que eu pertenço, o ano passado eu fiz, como diz, eu gosto de experiências. Eu passei por uma experiência que eu fui candidata aqui no município de Contagem a vereadora. Eu não fui eleita, mas isso me agregou muito, que eu passei a fazer parte de um movimento que chama Vai Ter Mulher Sim. É um movimento de mulheres, um movimento suprapartidário que busca capacitar e empoderar mulheres para se ingressarem no meio político, que eu acho que também é extremamente importante, que o lugar da mulher é aonde ela quiser, independente de ser política, independente de ser polícia, independente do que for, a mulher pode e deve ocupar os espaços. E eu acho válido isso, colocar também que nós mulheres, não é porque nós somos mulheres que nós temos que nos inferiorizar e nos colocar em posição de que, eu não posso, não, mas isso é para homem. Não, a gente pode sim, nós somos e podemos ser tanto quanto capacitadas igual aos homens. Muitas vezes eles se sobressaem mais porque eles buscaram o conhecimento que a gente tem que correr atrás. E não me delongando mais, até mesmo pelo nosso tempo, Tá tranquila. deixar o meu agradecimento. Eu queria só te fazer uma pergunta. Da onde que você é? Que eu não sei, desculpa. De que Eu cidade que sou, você... sou de Varginha, pertinho Ah, aqui. eu falei, gente, eu tô conversando com ele, eu fiquei curiosa, Vargem. Você é mineiro também. Sou mineiro, sou mineiro. Terra do pão de Aí eu queijo. falei, terra do pão de queijo, terra boa, aí, já passei por aí. E eu falei, gente, eu sou curiosa, né? Eu falei, da onde que ele é? Deixa eu saber. Quando vier, tiver oportunidade, convide sua esposa, venha correr, treinar aqui em Belo Horizonte. A gente pode combinar. Eu falo que essa pandemia
limitou muito a gente, mas eu falo, não tem coisa melhor, a corrida me deu tantos amigos e pessoas que a gente conhece correndo e depois a gente acaba aqui estreitando um laço de amizade, eu acho que isso é muito válido. Deixar aqui a importância do seu trabalho com essas lives. Igual eu disse, o ano passado eu fiz bastantes lives, assim, bastante live. Eu não tinha essa experiência e eu achei fantástico você poder conversar com um monte de gente e ainda deixar salvo. É um canal de informação que está sendo muito utilizado. As pessoas hoje elas vão procurar conteúdo, informação em live. Então você falou assim, mas vão ver que é uma delegada, e não só também por conta disso, mas é importante. Olha, entrevistou uma delegada, deixa eu ver o que ela está falando. E essa informação que ela é replicada hoje no mundo virtual, eu acho que ela está tendo muito mais valor do que a informação, às vezes, de livros. As pessoas falam, não, mas eu vi na internet. Uhum. Então é um parêntese que eu deixo. Agradeço a Cíntia também, porque assim, ela tá aqui na live. Cíntia, muito obrigada, viu? Você me indicou, eu falo que convite eu não recuso. Gente, eu não recuso convite para nada. Me convidou, eu vou. Eu tenho esse problema. Não me convida, eu vou. E ela me falou, e eu falei assim, não, na hora. Me convidar, eu acho que toda forma de conhecimento que a gente puder passar e trocar, ela é válida. Então eu deixo o meu agradecimento, agradeço a todos que participaram. Não tive oportunidade de, vamos dizer, falar mais, mas se quiser, depois a gente pode marcar uma outra live. Eu acho que conhecimento é assunto, a gente tem bastante, trocar esse conhecimento, ele é importante. Então eu te agradeço muito, registro o meu muito obrigada por todos que participaram também e deixo o meu muito boa noite. Imagina, muito grato pelas suas palavras, pelo convite. Iremos sim. Eu comecei a correr praticamente no meio da pandemia, né? Eu com a Priscila. Então, a gente fez muito amigo, assim, a Cíntia é uma querida, participa lá do nosso grupo de WhatsApp, a gente troca muita ideia. Então, a gente conhece todo mundo hoje de forma literalmente virtual, né? A gente não vê a hora de liberar as provas para a gente se encontrar, para a gente treinar e, enfim, a gente colocar essa endorfina para fora junto, né? Com certeza. Agradeço muito, viu, doutora? Muito mesmo. Essa live vai ficar no YouTube e também eu subo o áudio lá para o Spotify e aqui também no IGTV. E ao longo da semana a gente faz cortes aí, coloca uns pontos assim principais, digamos, mais incisivos para a galera continuar absorvendo todo esse conhecimento. Um forte abraço, tá? Agradeço a todos que estiveram aqui conosco e até mais. Até mais, boa noite, um abraço. Obrigado. Tchau.